Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina, pra quem não me conhece, e esse é o canal Nosso Play. Bom, gente, hoje eu vim trazer um assunto, vim falar sobre um assunto que algumas pessoas pediram pra mim comentar aqui no canal, né? E como o pedido de vocês é uma ordem, cá estou eu aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? O vídeo nada mais é do que eu dar a minha opinião sobre tatuagens, tá? Pra quem não sabe, eu fiz algumas tatuagens. Não vou mostrar elas aqui nesse vídeo, porque é um outro vídeo que eu quero fazer e vim aqui mostrar elas pra vocês, o significado de cada uma. E aí, nesse vídeo me pediram pra dar minha opinião sobre tatuagem, o que eu acho, o que eu acho sobre um cristão fazer ou ter tatuagem, né? Então eu vim trazer esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero deixar claro, gente, que eu não estou aconselhando ninguém a fazer tatuagem e nem estou incentivando a fazer, tá bom? Então tudo que eu falar aqui nesse vídeo é uma opinião minha, tá? É algo que serve pra mim, pra minha vida, que eu adquiro na minha vida, tá bom? E é a minha opinião, gente. Lembrando que você não é obrigada a concordar com a minha opinião, mas eu acho que pelo menos você deve ter a obrigação de respeitar, porque opiniões são diferentes, você não é obrigada a concordar com a minha e nem eu com a sua, mas eu sou obrigada a respeitar a sua opinião e eu acho que também você deve respeitar a minha, tá bom? Porque cada um pensa de uma forma, cada um entende de uma forma, e não é só por conta disso que a gente vai ser rival ou algo do tipo, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Todas as tatuagens que eu tenho, que eu fiz recentemente, eu fiz sendo cristã, tá? Fiz sendo evangélica. E, gente, o que me levou a fazer as tatuagens? O que me levou a fazer as tatuagens, gente, foi a paz que eu senti dentro de mim. Por que que eu falo que foi a paz? Porque a paz, pra mim, serve como se fosse um termômetro, né? Então, quando você se sente em paz com aquilo que você tá fazendo, com aquilo que você quer fazer, então eu acho que você tá pronto pra fazer aquilo. Quando eu acho que existem dúvidas, então eu acho que você não deve fazer. Não só tatuagem, mas qualquer outra coisa. Quando você sente dúvidas no seu coração, eu acho que você não deve fazer nada daquilo que você queira. Então eu usei isso pra poder fazer a tatuagem. Eu jamais faria tatuagem se eu não estivesse em paz comigo mesmo, tá? Eu jamais faria isso se eu não estivesse em paz comigo mesmo, repito. Então, se você quer fazer tatuagem ou se você quer fazer outras coisas, meu conselho é primeiro se analise e veja se você se sente em paz, se aquilo que você quer fazer não traz dúvidas no seu coração, tá? E se traz dúvidas, eu aconselho a não fazer. E eu também jamais faria tatuagem se eu não tivesse esse sentimento de paz, se eu tivesse um sentimento de culpa, se eu tivesse um sentimento de arrependimento, ou se isso me fizesse não ter mais aquele relacionamento que eu tenho com Deus, tá? Então, nada disso me afetou, a tatuagem não me afetou nessas coisas, eu me sinto em paz, eu não tenho arrependimento de ter feito, não tenho culpa de ter feito, tá bom? Claro que antes de fazer as tatuagens, eu pensei muito, gente, muito antes de fazer. Eu sempre gostei de tatuagem, sempre achei muito bonito, é um gosto meu, particularidade minha, tá? Eu sempre achei muito bonito. E algumas pessoas me perguntaram, mas por que você não fez antes? Você fez depois que você casou. Deixando claro, gente, que no começo eu sempre achava que eu jamais faria tatuagem sendo cristã, tá? Eu sempre pensei que eu jamais faria tatuagem. Mas depois eu fui amadurecendo a ideia, fui me amadurecendo. E eu pensei, cara, isso não vai afetar meu relacionamento com Deus. Eu não vou deixar de amar Deus, né? Ou eu não vou deixar de amar menos Deus por conta de uma tatuagem. Ou eu também acho que Deus não vai deixar de me amar menos, ou vai me deixar de amar por conta de uma tatuagem. E foi uma coisa que serviu pra mim, tá, gente? Hoje, depois de 5 anos de casada e não estando morando com a minha mãe e com meu pai, tá? É uma coisa que serviu pra mim. Até porque se eu tivesse solteira, morando com os meus pais, com a minha mãe e com meu pai, não que eles têm preconceito, gente. Eles não têm preconceito com ninguém que tem tatuagem. Mas é uma coisa que eles, assim, queriam que eu não fizesse, que eu não tivesse, tá? Sabe?
Eles são evangélicos. Eu tô aqui, gente, porque eu tô sentada no chão. Mas voltando. Eles são evangélicos, né? E eles não concordam que uma pessoa cristã, evangélica, tenha tatuagem. Mas é que nem eu falei, gente, no começo do vídeo. Cada pessoa tem a sua opinião, tem o seu pensamento, tem, né, um conceito sobre as coisas. Essa é a opinião deles, eu respeito, mas eu tenho a minha. Entendeu? Então, se eu tivesse solteira, morando com eles, eu jamais faria tatuagem, até porque eles não deixariam, eu não teria dinheiro pra fazer. E também, gente, porque eu tenho que respeitar, obedecer a liderança que é instituída por Deus pra mim. Então, se eu tivesse solteira, a liderança seria meu pai e minha mãe, eles não aceitam, eu não faria, né? Porque a gente tem que honrar pai e mãe. Depois que eu casei, a liderança abaixo de Deus instituída pra mim foi o meu marido, né? E eu conversei com ele e tudo, ele achou ele também não concorda com a tatuagem, mas ele respeitou a minha opinião, meu ponto de vista e também não me condenou, né? Condenar assim. E também não falou que não era pra mim fazer. Ele simplesmente falou: é sua vida com Deus, você sabe o seu relacionamento com Deus, você sabe o que é bom pra você e o que não é. Então, se você quer fazer, faça. Então, o conselho que eu dou, se você mora com seus pais não querem que você faça tatuagem, não faça, tá? Porque, querendo ou não, eles são liderança na sua vida. Eles são as pessoas que estão ali com você e eu acho que você deve respeito a eles, tá? Então, não faça. Então, no meu caso, eu fiz porque eu senti paz no meu coração. Eu não tive problema nenhum, né, com as lideranças da minha vida. Então, eu me senti paz, eu não achei problema nenhum, eu me senti em paz com Deus, então eu fiz, tá? E, gente, com isso surgiu muito questionamento, porque falam: ah, mas tá escrito em Levítico que não pode fazer marca alguma no seu corpo, você tá pecando, ou você vai pro inferno por conta disso. E aí, gente, eu peguei um texto de um pastor que é muito conhecido, que é o pastor Antônio Júnior, tá? Então eu peguei um texto que ele publicou no blog dele, que fala sobre isso, e eu queria deixar alguns tópicos que ele fala pra poder ajudar você aí que quer tomar a decisão de fazer e não sabe se é pecado ou não, tá? Lembrando novamente que tudo que foi dito nesse vídeo é uma opinião minha. O que eu vou ler no blog foi uma coisa que o pastor postou no blog dele, tá? Pode ser também uma opinião dele, mas eu só queria ler porque eu achei interessante ressaltar alguns pontos aqui, tá bom? Então, eu vou deixar também aqui o link na descrição pra você querer, se caso você queira ler o artigo todo, você lê, tá bom? Então, gente, o pastor Antônio fala que tem uma passagem na Bíblia que fala, né, em Levítico 19, 28, eu tô aqui olhando pro notebook, tá? Tá aqui, ó, o artigo. Em Levítico 19, 28 fala assim: pelos mortos não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. E aí tem muitas pessoas que pegam essa passagem da Bíblia pra falar que é pecado fazer tatuagem. Gente, em nenhum momento eu vi aqui tatuagem. Eu vi marca alguma, mas em nenhum momento eu vi tatuagem, tá? E aí tem muitas pessoas, muitos crentes que se acham o tal, condenar as pessoas que fazem tatuagem ao fogo do inferno, sabe? Ah, você tem tatuagem, você não vai pro céu. E aí, gente, o pastor Antônio Júnior fala bem assim: podemos observar claramente nessa passagem que não existe nada indicando que o cristão não possa fazer tatuagens. Foi o que eu falei, não tem falando sobre tatuagem, tem falando sobre marca. Pois é uma ordem de Deus ao povo de Israel para não imitarem os costumes das nações pagãs da época. Ou seja, gente, naquela época tinha as pessoas que adoravam outros deuses, os deuses pagãos, né? E aí faziam marcas nos corpos adorando aqueles deuses. Então Deus deixou escrito pra quê? Para que o povo de Israel não fizesse nenhuma marca para adorar aquele povo que fazia aquelas marcas para idolatrar, adorar outros deuses pagãos, tá? É mais ou menos isso que ele quis dizer aqui. E aí ele pegou e falou: pois é uma ordem de Deus ao povo de Israel para não imitarem os costumes das nações pagãs da época, que feriam e marcavam seus corpos em adoração aos mortos. Então as pessoas marcavam os corpos para adorar a outros deuses, para adorar os mortos, tá? Então, dessa forma, esse texto não pode ser utilizado para proibir o uso da tatuagem. Gente, eu vou deixar o máximo possível esse vídeo curto, mas eu quero deixar bem explicado, gente, tá? E aí ele fala: a verdade é que não existe nada na Bíblia que proíba ou autorize essa prática. Por que, gente, autorize? Porque também, eu não me recordo o capítulo, mas parece que em Apocalipse tem uma passagem que fala que muitas pessoas também que são a favor da tatuagem
usam essa passagem na Bíblia pra falar que não é proibido, que não é pecado fazer tatuagem. Que seria que Jesus, quando ele voltar, na coxa dele vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí as pessoas que são a favor da tatuagem usam essa passagem pra falar que tatuagem não é pecado porque Jesus vai ter uma tatuagem. E coisa que eu também não concordo, tá, gente? O meu ponto de vista é, eu não posso falar se é ou não pecado, não tá na Bíblia falando nada sobre tatuagem. Então, a minha opinião é, pra mim não é pecado pra minha vida, entendeu? E pro que você vive. E eu não posso chegar e falar que só porque em Apocalipse tá escrito que Jesus vai ter na coxa, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores lá, ele tem tatuagem, tá? E eu não posso usar isso a favor pra poder falar que a tatuagem não é pecado, como também tem pessoas que não podem usar o livro de Levítico pra falar que é proibido, tá? Então, deixando claro isso, a minha opinião. E aí ele fala, a verdade é que não existe na Bíblia nenhuma passagem que proíba ou autorize essa prática. Por isso, antes de decidir fazer uma tatuagem, acredito que é preciso analisar alguns pontos para que essa decisão não se transforme em um problema e principalmente não desagrade a Deus. Então, gente, eu concordo com o que ele falou. Pra você fazer uma tatuagem, se você tá disposto a fazer uma tatuagem, você tem que pensar muito, tá? Muito, porque você tem que colocar na balança que é uma coisa que você vai fazer e que vai ficar marcado pro resto da sua vida, não tem volta. Só se você pagar muito caro e sentir muita dor pra poder remover, tá? Mas é uma coisa que vai ficar marcado pro resto da sua vida. Então, lendo esse texto, não tem nada falando que é proibido ou que é aprovado a tatuagem, tá? E aí, gente, ele coloca alguns tópicos, né? O primeiro é, tudo deve ser feito para a glória de Deus. E aí ele fala, na passagem da Bíblia que fala sobre isso. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. E com esse versículo, gente, eu pude entender que o Senhor leva muito em consideração tudo que a gente faz. E também leva a motivação no qual a gente faz as nossas escolhas, tá? Porque, gente, Deus, Jesus, sabe tudo que a gente vai fazer e tudo que vai acontecer lá na frente. Ele sabe que uma escolha errada minha pode me levar para um caminho errado. Então, antes de me tatuar, eu fiz essa pergunta pra mim. Será que se eu me tatuar, a minha tatuagem ou esse ato que eu estou fazendo vai glorificar o nome de Deus? E a minha resposta foi sim. Talvez a sua pode ser que seja não, ou que não, nunca faria, mas eu, fazendo essa pergunta pra mim, eu falei, sim, a tatuagem que eu vou fazer, o ato que eu estou fazendo vai ser pra glorificar o nome de Deus. Porque na palavra dele fala que tudo que a gente vai fazer, tudo, sem exceção de nada, que a gente faça para glorificar o nome de Deus, tá? O segundo tópico que ele cita aqui é, que tipo de tatuagem vai ser feita? Ou seja, tem muita gente que não presta atenção quando vai escolher uma tatuagem e escolhe lá um desenho que seja demoníaco, porque existe, gente, tatuagens, desenhos que são demoníacos. Escolhe uma coisa que não agrada, não glorifica o nome de Deus e acaba fazendo. Então, você precisa pesquisar, saber sobre aquilo que você quer fazer e ver se aquele desenho, entrando no primeiro tópico, vai agradar a Deus, vai glorificar o nome de Deus. E aí, gente, também tem aquela passagem na Bíblia que fala que tudo é ilícito, mas nem tudo me convém. A gente pode tudo, mas nem tudo a gente pode fazer. Eu acho que é assim que se fala. Tudo no mundo que tem, a gente pode fazer, tá? Tudo. Mas você precisa analisar, será que aquilo é lícito pra você? Por isso que eu falo, gente, que não é só porque eu sou cristã e eu fiz tatuagem que você também é cristão que você vai fazer. Você tem que analisar, você tem que ver se aquilo vai te trazer paz, se aquilo realmente serve pra sua vida, se aquilo é lícito pra sua vida. No meu caso é lícito. Por quê? Porque a tatuagem não vai me deixar, como eu falei, menos próxima de Deus. A tatuagem não vai ser uma forma de idolatria pra poder me afastar de Deus, porque tem muita gente que idolatra as tatuagens. E não, gente, eu fiz porque tem um significado pra minha vida, são significados importantes pra minha vida e que não vai mudar quem eu sou por conta disso, tá? Então, analise isso também. E também, gente, tem um tópico que foi o que eu falei, que ele fala, você sente paz no seu coração? Se você sentir paz, gente, aquilo não te condenar, aquilo não fazer mal pra você, que você sabe que não vai fazer mal pra você, pro seu relacionamento com Deus, então você tome a decisão certa. Se aquilo que você quer fazer não traz paz, traz dúvida, não faça, gente, não faça, porque a dúvida, na minha opinião, quando se tem dúvida, se há pecado. Então, eu creio que o Espírito Santo trabalha com cada pessoa de uma forma. Pode trabalhar comigo de uma forma, trabalhar com você de outra forma. Às vezes, pra mim, a tatuagem não vai fazer mal, não vai
me distanciar dele, mas às vezes uma outra coisa pode me distanciar. E às vezes essa coisa pra você pode não te distanciar, mas a tatuagem pode te distanciar de Deus. Então precisamos analisar isso, tá? A minha opinião geral sobre isso é que tem muitas pessoas que julgam quem tem tatuagem. Ah lá, ela tem tatuagem, ela vai pro inferno. Ah lá, ela tem tatuagem, ela não presta. Ou ele tem tatuagem, ele não presta. E eu acho, gente, que não devemos julgar, porque as aparências enganam, tá? Não é só porque eu tenho tatuagem que eu não vou pro céu. Ou não é só porque eu tenho tatuagem que Deus vai deixar de me usar. Ou vai deixar de me amar, ou vai deixar de falar comigo, tá? Tem muitas pessoas que por fora são limpas, são perfeitas, não tem defeito nenhum, aparentemente. Mas por dentro, o coração não tá agradando a Deus. Tem mágoa, tem ódio, tem inveja, desejo mal pro próximo, não amo seu irmão. Então, a aparência não é nada. Porque eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele habita num templo, numa casa que é limpa. Não limpa por fora, sabe? Mas sim limpa por dentro. Ele vai morar numa casa que não tem sujeira por dentro. A sujeira seria a inveja, a cobiça, o orgulho, a falta de amor. Então, será que o Espírito Santo vai preferir morar numa casa que é limpa por fora, mas por dentro não agrada a ele, que tem sujeira? Ou será que ele vai preferir morar numa casa que por fora, aparentemente para as pessoas, é suja, mas por dentro é limpa? Ele mora na casa que é limpa e que deixa ele entrar e fazer a limpeza. Então, tatuagem não significa nada, na minha opinião. Tatuagem não impede de você sentir a presença de Deus, não impede de você ir pro céu, porque eu acho que no final das contas, o que vai fazer a gente ir pro céu é o amor ao próximo. E nos dias que a gente tá vivendo hoje, é muito difícil a gente achar isso. E o amor hoje em dia tá muito difícil da gente viver e dar pras pessoas, né? Então não julgue uma pessoa, não fale que ela vai pro inferno porque ela tem tatuagem ou porque ela não tem, tá? Porque as aparências enganam. E aí, pra terminar, eu vou ler o que ele postou, que é assim, que eu achei muito interessante, sabe? Eu gostei muito do que ele postou. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Então é aquilo, se você sentir dúvida, não faça, porque se você fizer, você pode estar pecando na sua dúvida. E aí tá, esse texto se encontra em Romanos 14, do 22 ao 23, tá? E aí, mais um pouco abaixo, ele coloca: muitos cristãos não fazem tatuagem porque pensam que precisam conservar o corpo para a ressurreição com Jesus. Mas essa é uma forma errada de pensar. Em 1 Coríntios, capítulo 15, vemos que o nosso corpo será glorificado, ou seja, lá no céu não teremos um corpo restaurado, mas sim um corpo completamente novo. Se não fosse assim, o que seria das pessoas que morreram em um incêndio, explosão ou em um acidente, né? Então já diz tudo aqui. E aí ele continua dizendo: Paulo disse: há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres são outros. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. 1 Coríntios 15, 40 ao 48. E aí ele continua dizendo: há outras pessoas que dizem que o cristão não deve fazer tatuagem porque o corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, do 13 ao 20. No entanto, esse contexto bíblico está falando sobre o dever de nos afastarmos do pecado sexuais, pois Deus que habita em nós é santo. E a tatuagem não entra nesse contexto. Foi o que ele falou aqui, tá? Então, gente, nesse vídeo eu dei a minha opinião, falei o porquê que eu fiz, o que me levou a fazer, tá bom? Dei a minha opinião, lembrando mais uma vez que é a minha opinião, você não é obrigada a concordar, mas respeite, tá bom? E é isso, gente. E pra terminar isso, eu queria falar pra vocês, reflita sobre a sua decisão, tá? Reflita sobre a sua verdadeira motivação de fazer uma tatuagem e veja se você sente paz no seu coração, tá? Pra poder fazer. E é isso. No próximo vídeo eu vou trazer um tour sobre as minhas tatuagens, os significados sobre elas, tá bom? Pra vocês entenderem um pouco melhor. E é isso, gente. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho. Se você gosta de vídeos assim, mais um bate-papo, comenta aqui embaixo, tá bom? E não esquece de me seguir lá no Instagram, que é @eucarinasilva. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!